Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos à palavra de Deus nessa maravilhosa oportunidade com o seguinte título: Renúncia, renúncia. Marcos 8, 34 a 38, que diz a palavra do Senhor: Então, chamando a si a multidão e juntamente os seus discípulos, lhes disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e do Evangelho, esse a salvará. Que aproveitaria ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que daria o homem em troca da sua alma? Qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai para com os santos anjos. Glória a Deus. Vamos falar aqui sobre renúncia. E vamos ver que o verdadeiro conceito do Evangelho não é uma vida de facilidade, não é uma vida de conquistas materiais, ainda que isso seja possível, natural, e também agrada a Deus, mas não nesse sentimento. O sentimento do conceito do Evangelho é renúncia. E é isso que nós vamos ver agora. No versículo 34 diz que Jesus chamou a multidão e começou a falar e a dizer que se alguém quisesse vir após ele, deveria negar-se a si mesmo e pegar a cruz e andar. Jesus, ele estava trazendo um discurso difícil para os seus discípulos. Jesus estava trazendo um discurso dificílimo para a igreja, um discurso de renúncia. Não estava trazendo um discurso da conquista da casa própria, do carro novo, das fortunas, do enriquecimento, dos concursos públicos. Jesus, ele não estava falando de bens materiais, e sempre deixo claro que isso aí não é proibido, mas o que nós não devemos fazer é colocar o nosso coração nas incertezas das riquezas, porque as riquezas são falíveis. As coisas terrenas são falíveis. E esse era um discurso difícil para a igreja, o renunciar. E aonde, no contexto atual, aonde você escuta que deve-se haver renúncia, quando na verdade se está sempre se falando em conquistar alguma coisa. Quando Jesus fala do negar a si mesmo, ele está falando da dificuldade de viver o Evangelho. Ele falando do negar-se, está falando da dificuldade, e não é facilidade, é dificuldade. É o que o Evangelho oferece. Mas não é uma dificuldade que nós não possamos suportar. É uma dificuldade da incompreensão do mundo. O mundo não aceita o Evangelho, não quer os evangélicos. O mundo não quer negar a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Ao falar em negar-se a si mesmo, nós podemos olhar a pessoa de Jesus, que se destituiu da sua glória. Ele negou a glória dele para viver aqui na terra como homem, negar-se a si mesmo para, num futuro bem próximo de 3 anos ministeriais e após a cruz e ressurreição,
foi restituída a sua glória. Mas primeiro teve que passar pelas dificuldades ao negar a própria glória. Glória a Deus. Diga-se de passagem, todas as coisas são para Ele. As coisas foram feitas para Ele, para o Senhor Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o alfa e o ômega. Para Ele é tudo, todas as coisas foram criadas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele negou a si mesmo. O que falar de Abraão? Abraão ainda se chamava Abrão. Ele teve que negar o convívio familiar, ele teve que negar o lugar que morava e se deslocar para uma outra terra para que Deus pudesse agir. Deus não estava oferecendo a Abrão uma vida de facilidade. Havia a necessidade de negar-se. Toda a construção, todo o seu patrimônio, tudo que eles tinham através de Terá, seu pai, Abrão tinha lá na terra de Ur dos caldeus. Ele teve que negar aquilo lá. O que dizer de Oséias, que com muita dificuldade ele teve que manter o seu casamento com uma mulher, uma esposa adúltera. Isso é dificuldade, ele teve que suportar. Com muita dificuldade, Neemias teve que largar o conforto do palácio. Com muita dificuldade, ele teve que atravessar o deserto e reconstruir o templo. Com muita dificuldade, porque quando ele chegou lá no templo destruído e ao reconstruir, houve muitos reveses querendo fazer com que ele desistisse daquela construção. Muita dificuldade. Chegou a parar por algum tempo e depois retomando a reconstrução do templo. E por enfrentar as dificuldades, Neemias viu a glória do Senhor quando pregava num caixote de madeira. E o nome do Senhor foi glorificado porque Neemias soube passar pela dificuldade. O que dizer de Daniel, levado ao cativeiro, enfrentando as dificuldades dos alimentos oferecidos pelo rei, e ele não quis fazer parte daquilo, aleluia, com muita dificuldade, ainda recebendo ameaças de morte, suportou e viveu aquelas afrontas todas, onde ele foi honrado durante 3 reinados. Enfrentou as dificuldades. E a Bíblia diz, ainda no versículo 34, tome a sua cruz. Evangelho, além de ter que negar muita coisa, negar a si mesmo, os seus prazeres, negar as suas vontades, tem que tomar a cruz. Quando se observa a cruz, está se observando sacrifícios. Jesus teve que ser sacrificado. Aleluia. Além de renúncia, deixar a sua glória, vindo à terra, foi ele sacrificado por mim e por você. E o sacrifício que ele fez, a cruz que ele sofreu, o martírio que o nosso amado Jesus sofreu, foi para salvar a minha e a sua vida. Hoje está sentado à destra de Deus Todo-Poderoso, porque negou a si mesmo e foi até a morte, morte de cruz. Teve que ter o sacrifício. O que dizer de Abraão agora? Abraão, quando Deus pediu a Abraão, o seu filho Isaque, para que ele oferecesse em sacrifício o seu próprio filho, que Deus dera a ele o filho da promessa, e agora ele tinha que renunciar e sacrificar. Abraão foi até o ponto de levantar a mão para imolar o seu próprio filho em sacrifício. Aleluia! Levantou a mão e o anjo bradou, Abraão, Abraão, não toques no menino. Sacrifício. É fácil, por acaso é fácil viver o evangelho? Que evangelho você está vivendo? O da facilidade ou o da renúncia? Você está vivendo o evangelho do negar a si mesmo ou do egocentrismo?
Que evangelho você está vivendo? O evangelho do reconhecimento? O evangelho das promoções? O evangelho das exaltações? O evangelho da projeção? O evangelho da renúncia, da exclusão? O evangelho do desprezo? Aleluia! Que evangelho você está vivendo? O evangelho da cruz oferece sacrifício, nos propõe sacrifício. Como já falei aqui, olha Oséias, ele sacrificou a sua moral, tendo que viver com uma esposa adúltera, e viveu aquilo pela ordem de Deus. E quem foi Oséias? O homem que advertiu o mundo inteiro que, sem conhecimento, todos irão perecer. Glória seja dada ao nome do Senhor. Orientou a Israel a buscar o nome do Senhor a todo tempo. O que dizer de Neemias, que fez aquele sacrifício extraordinário, deixando todo o seu conforto do palácio, indo para o deserto construir muros, portas e o próprio templo do Senhor. O que dizer de Daniel, jogado na cova dos leões para ser devorado pelos leões? Sacrifício! Evangelho é renúncia e é sacrifício. Que evangelho você está vivendo? Você quer promoção? Você se cala porque os homens te oferecem cargos? Ou você está vivendo realmente o sacrifício? O evangelho da cruz? O evangelho do passar trabalho, não pelos homens, mas o passar trabalho por Jesus. Afinal de contas, estamos indo na direção da vida eterna. Entenda isso. Os homens vão ficar, os prazeres vão ficar, as consagrações vão ficar, as igrejas vão ficar, as placas vão ficar. Quem será arrebatado é aquele que tem a condição de negar-se, aquele que tem condições de renunciar e correr na direção do sacrifício. Versículo 35 diz a palavra do Senhor: pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e do evangelho, esse a salvará. Perder a vida e ganhar a vida. Qual é a opção que você faz? Versículo 35. A vida aqui é uma verdadeira ilusão se não tiver Jesus. Quem não tem Jesus acha que tem vida. Acha. Pode ter dinheiro, pode ter tudo na vida. Não vou nominar aqui situações. Quem valoriza esta vida terrena acha que tem tudo. Aleluia. Mas se não tem Jesus, não tem nada. A vida com Jesus é essa dura para sempre. É isso que o Senhor quer nos dizer aqui. Você aceita Jesus aqui, recebe vida e vida em abundância, e muito mais ainda, em se tratando de abundância, a eternidade na presença do Senhor. Glória seja dado o nome do Senhor. E quem acha que aproveita nessa terra, quem acha que tem nesta terra, fica sabendo que sem Jesus, o que tem são só aparências. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 36. Que aproveitaria ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Pode ter tudo se não tem Jesus? Não. Quem não tem Jesus não tem nada. Se tem só Jesus, tem tudo. E aqui se faz um paralelo. Se você vive o conceito Cristo, se você vive o conceito Evangelho do Senhor, esse Evangelho do negar e carregar a cruz, é preferível ter Jesus do que um plano médico. Porque quem tem Jesus tem saúde. É preferível ter Jesus do que um automóvel. É preferível ter Jesus do que uma casa. É preferível ter Jesus do que qualquer outra coisa. Porque com Jesus, um alface é saboroso. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 37.
O que daria o homem em troca da sua alma? O que dá o homem por si? Poderia o homem comprar a sua própria salvação? Aleluia. Poderia o homem salvar-se? É o que quero dizer aqui. Por si só, o homem poderia salvar-se por esforços próprios? É claro que não. A salvação é árdua. Quando Adão pecou lá no início, entrou o pecado do mundo que precisaria ser resgatado, restaurado à humanidade através de alguém sem mácula, sem pecado, que desse a vida por nós. Esse foi o nosso Jesus. O homem por si só não salva-se. Aleluia. Poderia o homem fazer trocas com Deus? Poderia o homem fazer barganhas com Deus? Bem, partindo do princípio que não consegue salvar-se a si mesmo, muito menos querer barganhar com Deus. Não há negociação com o Senhor. O que há é estar debaixo do esconderijo do Altíssimo. O que há é estar debaixo da proteção de Deus. Fora isso, fracasso. Fora isso, perdição e eterna. De que vale uma alma? Glória a Deus. Faça essa avaliação você. Veja se você salva você mesmo. Veja se você salva um familiar seu, um filho. Você vai entender que é impossível. Aí você vai ver o valor de uma alma. Para ganharmos almas, eu tenho que renunciar. Eu tenho que ir para o sacrifício. O sacrifício de ganhar horas estudando a palavra, lendo livros em oração. Esse sacrifício. Sacrifício da consagração para que almas se rendam aos pés do Senhor. O que dura uma vida? O que dura uma vida? O que dura uma existência de alguém? A minha vida durará quanto tempo? Somos ab-eternos, tivemos um princípio. É claro que Deus sempre soube do nosso começo. Começo eterno, um começo eterno. Teve um princípio no ventre da mãe e agora para a eternidade. E aí, para sempre, com Deus ou afastado dele. Aleluia. O que dura uma alma? Quanto você vai durar nesta terra? Faça assim uma avaliação. Faça assim uma reflexão do seu tempo aqui na terra. Você vai considerar e valorizar o tempo pós-terra. A eternidade com Deus. Aleluia. Versículo 38. Qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai e com os santos. Diante desse versículo 38, ou aceitamos o conceito de Cristo Jesus, ou aceitamos o conceito do Evangelho, como tem que ser o Evangelho do negar-se a si mesmo, como tem que ser o Evangelho da cruz, do sacrifício, cada um com a sua, e ainda mais ajudando o outro a carregar a cruz do outro, aleluia, ou então estaremos perdidos. Não há acepção de pessoas. Em Atos 10, 34, o apóstolo Pedro está falando que não há acepção de pessoas para salvar-se, porque ele resistiu ao chamado do Senhor para pregar o Evangelho, e o Senhor deu a ele um sonho. Ele entendeu o sonho e recebeu em sua casa alguns gentios que faziam parte daquele sonho, e o Senhor falou claramente ao apóstolo Pedro: não há acepção de pessoas para a salvação. Salva-se quem quiser aceitar a Jesus e o conceito do Evangelho. Como também, do outro lado, o paradoxo disso, não há acepção de pessoas para a perdição. Por isso não há saída. Ou vivemos o Evangelho do negar-se a si mesmo, da renúncia, da cruz, ou então não haverá acepção de pessoas para mim, para nós. Aleluia. Lá em João 11, 25, 26 diz a Bíblia, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
Aqui está falando da degradação máxima que um ser humano possa estar vivendo, a morte espiritual, o último estágio da perdição. E lá quando não há mais esperança, lá quando não há mais saída, aleluia, aquele coração sofrido, contrito, moído, desesperado, ante a entrar no inferno para sempre, se converte e aceita Jesus, a esperança para ele. Não há acepção de pessoa. O evangelho é tão singelo, tão simples, e ao mesmo tempo tão glorioso e poderoso, que ele salva o ser humano no último instante de vida. Aleluia! Como aquele crucificado lá com Jesus, né? O ladrão da cruz. Louvado seja o nome do Senhor. João 11:26. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Está entendendo? Nunca morrerá. Poderemos até passar alguns dos nossos pelo estágio da morte, quer dizer, o nosso corpo físico fica aí para ser depositado em um caixão, mas nós viveremos para sempre, se temos Jesus, se estamos fazendo parte do reino, se acreditamos, através da fé salvífica, que vamos estar para sempre com eles nos ares. Glória seja dada ao nome do Senhor. Sem renúncia, sem cruz, não há evangelho. Receba essa palavra em o nome de Jesus.